Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez aqui estamos para tratar de temas do novo Código de Processo Civil. Hoje, o tema a ser tratado vem a ser exatamente o dos embargos à execução. Antes de qualquer coisa, devemos recordar que os embargos à execução eles estão colocados na estrutura do processo de execução do título extrajudicial. Portanto, os embargos à execução, na verdade, eles constituem a ação autônoma que busca impugnar efetivamente a execução forçada. Então, o objetivo dos embargos é trabalhar e contrariar os elementos ou impugnar os elementos que estão trazidos na execução forçada, por várias formas. Uma delas, por exemplo, o excesso de execução, e dentre outras tantas situações que vamos ver. O que também é importante recordar é que não cabe a propositura de embargos à execução na fase de cumprimento de sentença condenatória, por uma razão. Lá há a figura da impugnação à fase do cumprimento, que cumpre exatamente a mesma estrutura. Isso já vem sendo considerado pelo STJ há um certo tempo, e um dos paradigmas e precedentes mais marcantes é o recurso especial 654.853 da Bahia, do ministro Teori Zavascki. Lá há de se encontrar alguns fundamentos para essa estrutura. Bom, vamos começar então agora analisando os dispositivos dos embargos à execução. Eles estão traçados e estruturados, colocados no Código a partir do artigo 914. Vejamos o que diz esse dispositivo super importante. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, marque essa informação, poderá se opor à execução por meio de embargos. O que o dispositivo quer dizer é aquilo que nós já sabemos, que os embargos eles independem, para serem ofertados como tal, independem de segurança do juízo. Então, posso opor os embargos e utilizar dos embargos, independentemente de fazer ou não a segurança do juízo. Isso é super importante para que pense que não há aqui violação de acesso à justiça. Mas, claro, veremos depois que, se quiser efeito suspensivo, haverá uma modulação nisso aqui. Bom, outro ponto que não pode se esquecer, não podemos esquecer de forma nenhuma, é o que está colocado estruturalmente a partir do parágrafo 1º do mesmo dispositivo, que vai tratar da estrutura da conexão entre a execução e os embargos. É evidente que há uma conexão entre as duas ações. Uma é a ação executiva e outra é uma ação por meio de embargos. Elas são efetivamente conexas. Veja o que diz o parágrafo 1º para complementar essa informação. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e isso demonstra a autonomia dos embargos, e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, o que demonstra que são autos próprios, que têm autonomia específica, mas que ainda assim estão, de certa forma, ligados por conexão. E o próprio dispositivo segue informando essa estrutura. Não podemos esquecer também que o executado ele pode se insurgir contra a execução autônoma por várias formas. Então, ele pode se insurgir, primeiramente, por meio dos embargos, que é aquilo que nós estamos vendo, mas ele pode se insurgir também por meio da conhecida objeção de executividade, mais conhecida como exceção de pré-executividade. Ele também pode se utilizar, querendo, da arguição de suspeição ou impedimento, que está lá no 917, parágrafo 7º. Ele também pode, por meio de simples petição, seguindo o próprio 917, parágrafo 1º, se opor à estrutura executiva, bem como ele pode se utilizar de uma ação impugnativa declaratória ou ainda desconstitutiva autônoma, como diria o STJ, para combater a execução. E isso, a título de observação, há de se encontrar em um julgado do ministro Teori Zavascki, no CC 89.267 de São Paulo. O conflito de competência que está instaurado e foi decidido no próprio STJ. Bom, falando um pouquinho e rapidamente, porque esse não é o objetivo, mas não posso deixar de falar, da exceção de pré-executividade, nós devemos recordar que é possível ao executado, independentemente de embargos, e isto é relevante, por meio de singelo requerimento nos autos, arguir as objeções processuais que venha a entender cabíveis, como a invalidade do título executivo, por exemplo,
e assim como defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício, a título de exemplo, decadência, prescrição, né? Desde que, para tanto, possam ser comprovadas de plano, por meio de prova documental a ser juntada, e isso já vinha sendo tratado, dando margem à exceção de pré-executividade, por meio de um julgado importante do STJ, que é o agravo 775.393, de relatoria do ministro Fux, né? Então, à época, no STJ. E não é à toa que o próprio STJ já afirmou que a exceção de pré-executividade ela pode ser arguída a qualquer tempo. No curso do processo, mesmo depois de julgados os embargos, desde que, para tanto, não tenha havido, agora abro aspas, que é literal a afirmação do STJ, pronunciamento jurisdicional expresso sobre a questão que se pretende levantar na exceção de pré-executividade, fecho aspas. E aí, então, cito o recurso especial, que é o precedente, que nos dá essa autorização, que é o recurso especial 667.002 do Distrito Federal, o ministro Fux também. Então, aqui nós temos essa rápida incursão. Voltando para os embargos à execução, recordando que nós estamos falando do artigo 914, eu não posso olvidar o parágrafo 2º, muito importante, que diz o seguinte: na execução por carta, porque ela também pode se dar por carta, eu posso promover a execução e exigir que determinados atos ou pedir que determinados atos sejam realizados em outra comarca. Então veja como a coisa pode acontecer. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante, que é quem pede, efetivamente, né? Ou no juízo deprecado, que é aquele que recebe o pedido para cumprir algo. Mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, aquele que pede para que se execute determinado ato em outra comarca. E aqui vale o princípio da cooperação interna do Poder Judiciário como um todo, né? Não podemos esquecer desse importante dispositivo. Agora chegamos a um outro momento, compreender bem como funciona o prazo dos embargos à execução. Qual prazo e como se conta. Isso é bastante sensível, principalmente para a prática forense. Vejamos o artigo 915. Ele diz o seguinte: os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias. Portanto, esse é o prazo, 15 dias. Contado, conforme o caso, na forma do 231 do mesmo Código. Mas o que é o 231? Recorde, o 231 é aquele dispositivo que fixa as regras de prazo comum, que efetivamente se dá como sempre se contou. Primeiro, como é que faço a contagem? Primeiro dia posterior à data da juntada, aos autos do aviso de recebimento, por exemplo, se a intimação for pelo correio, é o elemento efetivo para a contagem do prazo. Então, em verdade, como é que eu conto esse prazo, se fosse olhar o 231? Salvo disposições próprias em sentido contrário, eu considero o começo do prazo, por exemplo, se for dessa forma realizada a citação, da juntada aos autos do mandado, do aviso de recebimento, da carta foi enviada pelo correio, para fazer a citação, por exemplo, ou ainda na data da juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação for por oficial. Então veja, foi por carta? Pois bem, da juntada aos autos da carta, né? Ou foi por via de mandado por oficial, da juntada do mandado devidamente cumprido positivo, né, pelo oficial aos autos. Há uma série de outras situações que o 231 prevê, mas essas podem ser as mais tradicionais, portanto aqui selecionadas a título de exemplo. Bom, ainda no mesmo dispositivo, o 915 do novo Código, temos que falar rapidamente sobre o parágrafo 1º, que estrutura a pluralidade de executados e a contagem de prazo. Caso haja aqui, então, o litisconsórcio, vamos ver como é que a coisa está pensada. Diz o seguinte: quando houver mais de um executado, portanto estou falando aqui de polo passivo, o prazo para cada um deles embargar conta-se, e agora eu marco, atenção a isso aqui, conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, seguindo a estrutura que nós acabamos de falar. Mas veja, do respectivo comprovante de cada um. Então eu não posso pensar que neste caso eu preciso guardar a citação dos outros 3 embargados. Não, eu fui citado, eu sou o primeiro, o segundo ou terceiro embargado, pouco importa. Se fui citado, conto da juntada do respectivo comprovante de minha citação nos autos.
É isso que está dizendo o dispositivo. Novamente, quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo se aqui nós estivermos falando de uma situação em que haja cônjuge ou companheiro e venha a estar envolvido na própria estrutura executiva. E aqui eu gostaria de só, antes de mostrar o contexto, informar que tem um recurso especial bastante importante para trabalhar isso. É o recurso especial número 151.774 de Minas Gerais, que foi o ministro Menezes Direito, que à época afirmou, olha o que diz o ministro: o prazo para a propositura dos embargos à execução, havendo mais de um executado, flui a partir da juntada do respectivo ato de citação, portanto, de cada um, e não como se faz a contagem lá para a contestação, que é a juntada do último, por exemplo. Então, isso é importante ter presente. Ainda não podemos deixar de falar também do parágrafo 3º do mesmo dispositivo, que nós vamos ver ali a situação de litisconsortes com procuradores diferentes, de diferentes escritórios de advocacia, e vamos perceber que mesmo nessas situações, falando de embargos, nós não vamos ter um prazo diferenciado. A regra é que no procedimento comum, nós já sabemos disso, esse prazo ele seja diferenciado, ele seja inclusive considerado de forma a viabilizar um acesso mais facilitado ao processo e dar às partes um prazo dobrado, por exemplo. Mas aqui a situação não é essa. Não há prazo diferenciado, segundo o parágrafo 3º. Vamos ver. Em relação ao prazo para o oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no 229. Mas o que diz o 219? Ele diz o seguinte, ele diz que os litisconsortes que tiverem os procuradores distintos, de escritórios de advocacia diferentes, isso é importante, né? Eles terão um prazo em dobro para todas as suas manifestações no processo, dentre elas, inclusive, a resposta e recursos e outras tantas mais. Portanto, aqui fica essa pontuação importante de que aqui na execução e nos embargos especificamente não se aplica isso. E tanto é que antes disso já havia construção do próprio STJ, no sentido de que não se aplica prazo dobrado para a propositura de embargos à execução, em caso de litisconsortes com procuradores distintos. Isso aqui já se tem dito desde 1999, veja, o recurso especial 169.628 do Rio Grande do Sul, o ministro Aldir Passarinho Júnior já afirmava isso. E a razão é uma só, os embargos à execução eles têm natureza de ação autônoma. Portanto, nessa situação não se aplicaria, como acabamos de ver ali, o 229. Né? Essa seria a razão prática para isto. Ultrapassando um próximo ponto agora. Vejamos o seguinte momento. Agora já não estamos mais falando de prazo para oposição de embargo. Estamos falando de um momento seguinte, que ainda está vinculado a este prazo, a esse momento, que é a chamada figura da moratória, por alguns conhecida como parcelamento. Ela está colocada no artigo 916, que diz o seguinte: no prazo para embargos, esse é o momento de utilização da moratória, portanto, reconhecendo o crédito do exequente, esse é o primeiro requisito para que eu faça a moratória, reconhecer o crédito do exequente, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução acrescido de custo e honorários de advogado, segundo requisito, o executado ele pode requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais. Claro que aqui acrescem-se juros e correção monetária de 1% ao mês, então correção monetária e juros de 1% ao mês, sem maior dificuldade. Mas veja, para que eu me utilize da moratória, do parcelamento, eu preciso estar no momento da oposição dos embargos, ou seja, no prazo de 15 dias, esse momento. Próximo requisito, reconhecer que devo e que o exequente tem um crédito e dizer o quanto. E o próximo requisito, que seria o segundo, então, fazer a comprovação do depósito. Sendo feito isso, eu então tenho a possibilidade de pedir e talvez obter o parcelamento em até 6 parcelas. E também não posso esquecer, e o próprio parágrafo 6º do mesmo artigo me diz que a opção pelo parcelamento ela importa efetivamente em renúncia ao direito de opor embargos, até porque se eu reconheço o direito do exequente, obviamente eu não posso querer contrariá-lo via embargos, é um movimento altamente antagônico.
não é por aí, né? E o próprio parágrafo 7º consolida aquilo que já se devia saber e que agora o novo código implementa, mudando um pouco a realidade do velho código, que é o seguinte: o parágrafo 7º diz que o disposto nesse artigo, a moratória, não se aplica ao cumprimento de sentença. Antes, no velho código, se aplicava subsidiariamente pelo 475R, o que já não mais se pode fazer pelo novo código. Bom, já estamos chegando mais próximos à parte do fim, mas antes de terminar eu não podia deixar de passar por alguns pontos importantes. Primeiro, rapidamente para comentar, quais são as matérias arguíveis por meio de embargos? Elas estão no 917. Quais são essas matérias? Vamos lá. Então eu posso me utilizar dos embargos à execução para o quê? Alegar inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Então veja, inexigibilidade do título ou da obrigação. Esse é o primeiro ponto. Situação número 1. Situação número 2, penhora incorreto ou avaliação errônea. Isso pode acontecer. Penhora foi feito sobre bem de terceiro, não sei, né? Então eu posso utilizar dos embargos para demonstrar isso. O mais tradicional deles, o inciso 3º, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Quarto, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa. Quinto, incompetência absoluta ou relativa, no juízo de exceção. E sexto, que é o que abre um leque maior, qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. E aqui abre um leque para que se utilize de outras tantas mais situações. Para fechar, o que é excesso? Né? Então, veja, o código tem 2 dispositivos importantes para trabalhar o excesso. O primeiro deles é o parágrafo 2º do mesmo dispositivo, que fala que há excesso de execução, por exemplo, quando o exequente pleiteia quantia superior à do título. Isso é evidente. Quando recai sobre coisa diversa, declarada no título, se ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título, sempre focando o título, né? Ou o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige a prestação do executado, também não dá, né? Não é por aí, preciso cumprir a minha parte para exigir a do executado. Ou o exequente não prova a condição que se realizou, caso a condição seja necessária para a execução. Bom, ainda também não podemos deixar de falar que é necessário, para que reconheça-se essa figura, que os embargos de execução e o devedor aqui, o executado, ele aponte o valor correto como devido, né, que entende devido, para que se reconheça o excesso. Isso está estruturado ali no parágrafo 3º. Muito bem. Outro aspecto bastante importante, e não podemos deixar de falar rapidamente dele, é a rejeição liminar dos embargos, que está no artigo 918. E o juiz ele tem essa liberdade. Veja o que diz o artigo. O juiz rejeitará liminarmente os embargos quando, primeira situação, intempestivos, isso é evidente, em casos de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar, evidente, e terceiro, quando manifestamente protelatórios, quando os embargos de execução estiverem efetivamente se prestando tão somente a fazer com que o processo dure mais e alongue-se mais do que deveria. E para isso, considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos meramente protelatórios. Isso já vinha sendo considerado na jurisprudência e agora foi incluído no parágrafo único do mesmo artigo. Também não posso esquecer que a petição inicial ela pode ser emendada, falando aqui das situações no inciso 2º, né? Ela pode ser emendada e é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao demandante o direito ou a possibilidade de emendá-la. Isso já vinha previsto no recurso especial 438.685 do Distrito Federal, ministro Otávio de Noronha. O STJ, inclusive, aplica isso aos embargos de execução por meio de um recurso especial já também bastante conhecido, que é o 825.675, ministra Eliana Calmon, né? Então, muito importante esse aspecto. Já chegando próximo ao fim, um dos pontos mais destacados dos embargos agora vem a ser a possibilidade de conceder ou não efeito suspensivo. Veja
que os embargos eles não têm efeito suspensivo, e é isso que diz o 919. Portanto, eu não preciso fazer segurança do juízo e nada, posso opor e ofertar meus embargos e seguir discutindo a execução. Agora, caso eu queira o efeito suspensivo para evitar com que a execução chegue ao seu final e permita com que, por exemplo, o valor seja liberado, em regra, ao exequente, se estamos falando de uma execução de pagamento de quantia, tem que se observar o parágrafo 1º do artigo 919, que trata dessa estrutura. Vejamos. O juiz poderá, portanto, é uma faculdade dele, a requerimento do embargante, primeiro elemento importante, esse é o primeiro requisito, atribuir efeito suspensivo aos embargos. Agora veja o segundo elemento, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória. E aqui tem que se recordar quais são os requisitos para a concessão da tutela provisória. Basicamente, a relevância dos fundamentos dos embargos aqui, adequando, né, e a possibilidade de prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave danos de difícil ou incerta reparação. Nessas situações, nós temos o requisito segundo implementado. E aí vemos o terceiro, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Então vamos lá. Queres o efeito suspensivo? Sim, quero. Peça como executado nos embargos. Segundo, comprove os requisitos da tutela provisória, relevância dos fundamentos trazidos, bem como o risco de gravidade na situação, no prosseguimento da execução. E 3, faça a segurança do juízo. Essa é a estrutura dos requisitos que eu preciso ter para poder utilizar os embargos à execução. E aqui a decisão que se tem nessa análise de concessão ou não do efeito suspensivo é uma decisão interlocutória, portanto, agravável, assim como se pode ver do 1015, parágrafo único do novo Código. Muito bem, eu só gostaria de chamar a atenção, eu vou só referir, para que fique aqui anotado, que há uma possibilidade de modificação do efeito suspensivo, porque você pode não só modificar, como revogar efeito suspensivo concedido. Isso está disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo. E por fim, eu também não posso deixar de falar da criação importante que teve aqui no novo Código, que foi a modulação do efeito suspensivo. Isso está no parágrafo 3º do mesmo dispositivo, que nos permite dizer que quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto da execução, a uma parte dela, esta prosseguirá quanto à restante. Então, tem duas questões que envolvem os embargos. Sim, a uma delas concedeu-se efeito suspensivo, a outra não, pois então, em relação a essa, a execução segue. Em relação àquela que recebeu o efeito suspensivo, a execução vai efetivamente restar, por enquanto, suspensa e parada nesse sentido, para melhor análise e decisão sobre, inclusive, por exemplo. Outro aspecto que também não posso deixar de comentar, e é o final da nossa conversa de hoje, é a situação do recebimento dos embargos, e está no 920. Veja, recebidos os embargos, as condutas são várias, né? Eu não posso esquecer que o embargado ele deve ser intimado para responder aos embargos. Por quê? Eu sou embargante executado. Obviamente, para o exercício do contraditório pleno e efetivo, eu preciso intimar o sujeito embargado, que é o exequente, para que responda. Então, embargante, executado. Agora temos a figura do embargado exequente, que será devidamente intimado para responder. E essa intimação é importante de ocorrer sob pena de violar o artigo 5º, 55 da Constituição e o 920 do novo Código, efetivamente, né? O próprio STJ já previa isso por meio de um precedente importante, que é o recurso especial 55.308 de Goiás. E aqui nós vamos ter efetivamente o ministro César Asfora Rocha, em 98, já decidindo nesse sentido. Não é outra razão que o próprio dispositivo 920 já diz, então, que recebido os embargos, nós temos então o quê? Que ouvir o exequente, que nesse caso é o embargado, no prazo de 15 dias. Segunda conduta, a seguir, então, o juiz julga imediatamente o pedido, ou, se for o caso de não julgar imediatamente o pedido,
porque pode ser necessária uma instrução, ele fixa uma audiência. Feito isso, próximo passo, encerrada a instrução, portanto a audiência, o juiz então profere a sentença e aí decide os embargos à execução. Sendo julgados improcedentes os embargos e os seus pedidos, a execução segue e vai ter o seu curso. Sendo julgados procedentes os embargos, depende. Pode ser extinta ou não a execução. Extinta será a execução, por exemplo, se houver um vício que destitua o título. Não será extinta a execução caso os embargos sejam procedentes para reconhecer excesso de execução. Portanto, se eu cobrava na execução 100 e há um excesso de 50 reconhecido nos embargos, a execução já não passa mais a ser uma execução de 100, passa a ser uma execução de 50. Deixo aqui um abraço do professor Renan Tamay. Até breve.